Bom dia, igreja. Nós vamos dar continuidade hoje à série que nós começamos na semana passada com o André, falando sobre ler a Bíblia e fazer oração, com base naquela música que nós cantávamos para quem é mais antigo de igreja. Por exemplo, o Tom, que é bem mais antigo de igreja do que todos nós cantávamos, o Gino também, né? Lembra bem dessa música? Não falei que você é mais antigo, só falei que você lembrava da música, né? Eu lembro de infância, de cantar essa música, né? Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer. E o lado que dava medo na gente, né? Quem não ore e a Bíblia não lê, diminuirá, né? Eu posso dizer que eu levei a sério isso. Meus pais me ensinaram, as minhas professoras de escola bíblica dominical da igreja. Eu me lembro de aos domingos, nas aulas de flanelógrafo, na hora do louvor, eu ouvir essa música, cantar essa música. E é interessante como uma música tão simples, com frases tão simples, né, tem um poder de marcar o nosso coração para toda a nossa vida. De modo que essas palavras e essa simples recomendação, que na verdade é o segredo da vida cristã, é todo o segredo da caminhada com Deus, que se resume a essas breves frases: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Eu me lembro que uma vez eu conversava com o pastor Itamir e o Dr. Shed, nós estávamos fazendo um congresso pela rádio, e o Itamir, na hora do almoço ou do café da manhã, eu não lembro, perguntou brincando para o Dr. Shed: Dr. Shed, fala para nós qual é o segredo dessa vida bonita, né, de tantas décadas de ministério, um testemunho incrível que o Senhor tem, tantos frutos ministeriais que o Senhor deu, um caráter tão aprovado que a gente reconhece na sua vida como discípulos que somos do Senhor. Qual é o segredo dessa vida? E a resposta do Dr. Shed foi essa mesmo: não tem segredo, é todos os dias, leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, essa é a base de tudo. Por isso nós temos conversado sobre isso no mês de janeiro, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do verso 24 ao 27, onde nós faremos a leitura nesta manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 24 até o verso 27. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora, NVT, onde nós lemos o seguinte: palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela tua santa e bendita palavra, e rogamos aqui o teu Santo Espírito, Pai, comunique essas palavras à nossa mente e ao nosso coração. Sobretudo, Pai, que encontremos na instrução da tua palavra o nosso caminho diário, Pai, os passos que devemos seguir para atingirmos, Senhor, a meta de sermos como Cristo Jesus, sabendo, Pai, que a semelhança do Cristo é o nosso caminho para a eterna salvação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode ser que você esteja dizendo o seguinte: fazia tempo que Israel não falava sobre corrida quando pregava, né? Em minha defesa, não fui eu que escrevi esse texto, foi o apóstolo Paulo. Eu só estou citando o texto que Paulo escreveu, e ele usa exatamente uma metáfora sobre a corrida, e eu acho que essa metáfora é fantástica, e eu quero refletir então um pouquinho sobre ela com vocês. Mas antes de entrar nesse texto, a título de introdução, eu me deparei há algumas semanas atrás lendo um livro que o título é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.
Não é a recomendação de um livro, tá? Só estou trazendo um dado que eu li nesse livro e uma prova também de que eu leio alguma coisa além de teologia, Tolkien e C.S. Lewis, né? Tá aqui um livro escrito aí por Stephen Covey, e esse livro ele foi publicado, na verdade, pela primeira vez em língua portuguesa em 1991. Atualmente esse livro, com essa capa aí, ele já está na edição de número 79, já são 79 edições desse livro, contando com 25 milhões de exemplares vendidos. Então não é à toa que essa obra do Stephen Covey tem sido utilizada como um instrumento poderoso de formação de empresários, líderes, profissionais em gerais. E eu me deparei com um dado significativo que foi exatamente o que me levou a ler esse livro dele. A quantidade de atletas que fazem referência a esse livro, que falam como esse livro foi importante na jornada, na formação deles como atletas profissionais. E na introdução desse livro, ele traz um dado muito legal, que é o seguinte: ele fez, há um tempo atrás, isso já há muitas décadas atrás, ele estava fazendo uma pesquisa em 200 anos da literatura estadunidense, país dele, sobre em que consiste a essência de uma vida bem-sucedida. Então, como que 200 anos de literatura escritas pelos americanos definiam, ensinavam o caminho de uma vida bem-sucedida? E aí ele chegou a uma conclusão que, de uma certa forma, mostra um pouco sobre a nossa realidade presente. Ele diz que nos primeiros anos, ou seja, desde 1776, século XVIII, é ali que começa a pesquisa literária dele. Livros, artigos, ensaios, enfim. Onde dessa miríade de textos, ele chegou a uma conclusão, de que 150 anos da literatura indicava que o caminho, o segredo de uma vida bem-sucedida é o que ele chamou de ética do caráter. E o que é a ética do caráter? Nos primeiros 150 anos, a vida bem-sucedida estava fundamentada no caráter. Integridade, humildade, fidelidade, temperança, coragem, justiça, paciência, diligência, simplicidade, modéstia e a regra de ouro. E a regra de ouro famosa é: faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Certo? Interessante que quando você olha para essas características de caráter, como integridade, humildade, temperança, fidelidade, paciência, tudo isso tem muito a ver com aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para os Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, que nós conhecemos como fruto do Espírito. Algo também muito semelhante a essas características de caráter, a essas virtudes, nós encontramos na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, a partir do verso 8. Isso significa que tem uma fundamentação bíblica e cristã muito forte para essa ética do caráter que estava guiando a vida bem-sucedida durante os primeiros 150 anos aí dessa literatura investigada pelo Stephen Covey. E a regra de ouro é Jesus, ninguém menos, que a cita no Sermão do Monte, né? Faça para os outros o que você gostaria que fosse feito a você. Ou seja, o amor ao próximo é o resumo de toda a lei e de todos os profetas. Nós encontramos isso lá. Só que, curiosamente, esse dado dele não para por aí. Porque ele fala que depois da Primeira Guerra Mundial, que equivale aos 50 últimos anos da pesquisa dele, houve um deslocamento dessa ética do caráter que estava voltada para a formação interior da pessoa e a sua participação na vida social, na vida pública, para uma ética que ele chama de personalidade. O deslocamento, então, da ética do caráter para uma ética de personalidade. E o que isso significa? Que nos últimos 50 anos, ou seja, a literatura após a Primeira Grande Guerra Mundial, a vida bem-sucedida está baseada na imagem pública, comportamentos, habilidades e técnicas que lubrificam o processo de interação humana. É interessante que esses dados dele são significativos porque de alguma maneira mostram para nós que hoje, desde a Primeira Guerra Mundial e toda a literatura que vem sendo escrita para formar pessoas cuja vida
quer ser bem-sucedida, líderes, pessoas de sucesso, empreendedores, empresários, atletas, etc. Tudo isso não tem mais tanto a ver com a formação de um caráter cujas virtudes estão baseadas em integridade, humildade, fidelidade, temperança, coragem, justiça, paciência, diligência, simplicidade, modéstia e a capacidade de fazer para os outros somente o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Mas passou a ser um tipo de ética, de personalidade, que está mais preocupado com como eu me pareço para o mundo, que imagem pessoal eu vendo para este mundo, que tipo de pessoa eu pareço ser para aqueles com quem eu me relaciono. E esse dado é marcante, porque esse deslocamento marca um deslocamento do interior para o exterior, do caráter para a aparência, da virtude para habilidades e técnicas. Enquanto a ética da personalidade ensinava a formação do a ética do caráter, ensinava a formação do caráter, a ética da personalidade ensina a formação de uma boa imagem para se apresentar para o mundo. Que transformação interessante, né? E a gente vê isso, a gente não precisa nem fazer tantas pesquisas. É só você abrir o seu celular aí, não agora que a gente está aqui, mas depois, preste atenção no que você percebe nas redes sociais. Não é verdade? Quando você olha as postagens de pessoas no Facebook, no Instagram, vídeos que youtubers fazem, os digital influencers, etc. O que tem ali? Aparência. Aparência. Não é quem eu sou, mas quem eu aparento ser. Não é o meu caráter, mas a minha habilidade de me vender bem para esse mundo. É o marketing pessoal e a autopromoção que está guiando uma vida bem-sucedida. E não mais a formação de um caráter baseado na palavra de Deus. Essa é a grande diferença. E é exatamente por isso, e o que também nos leva a refletir sobre o problema que o apóstolo Paulo enfrentava, e a razão pela qual ele escreveu a carta aos Coríntios, há aproximadamente 1965 anos atrás, que foi quando Paulo escreveu para os Coríntios. Ele escreveu essa carta dizendo o seguinte para eles: pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Mais para frente, na mesma carta, sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Qual é o modelo de vida que o apóstolo Paulo quer levar para as comunidades que ele evangelizava? O modelo de vida é o modelo de Cristo. E aqui tem um dado significativo para esse grande líder cristão que foi Paulo apóstolo. Ele podia dizer para as pessoas: olha, sejam meus imitadores, porque na minha vida vocês vão encontrar o caráter de Cristo. A imitação não é a aparência de cristão, não é a aparência de um homem santo, não é a aparência de um homem comprometido com o reino de Deus, mas a essência de um homem santo, de caráter cristão, verdadeiramente comprometido até as últimas consequências com o evangelho do reino de Deus. Por isso mesmo que nessa carta nós encontramos aquilo que a gente pode dizer um lema do apóstolo Paulo. É algo que ele não só, naquele texto que a gente leu, dá para perceber isso, ele não só ensina isso para a igreja, como ele mostra o quanto isso foi primeiro aplicado na vida pessoal dele. O lema dele é: corra para vencer. E é interessante que Paulo faz então essa comparação da caminhada do discípulo de Cristo ou da vida cristã com a vida de um atleta que compete nos jogos. E este lema dele é o grande apelo que ele faz aos cristãos coríntios: corram e corram para vencer. Por que o apóstolo Paulo faz essa recomendação e por que ele utiliza a metáfora esportiva para falar para esse pessoal da importância de uma vida verdadeiramente transformada de acordo com o caráter de Jesus Cristo? O fato é que o apóstolo Paulo escreve a carta
para uma igreja espiritualmente fraca. A igreja havia sido fundada pelo apóstolo Paulo. Foi Paulo quem levou o evangelho para a cidade de Corinto, evangelizou essas pessoas e ali formou uma comunidade cristã. Só que ele fica sabendo, ele fica 1 ano e meio em Corinto, de Corinto ele parte para a cidade de Éfeso, onde em Éfeso ele permanece por 3 anos evangelizando a cidade de Éfeso e as cidades no entorno de Éfeso. E de Éfeso, Paulo fica sabendo como estava o viver dos coríntios, como é que andava o desenvolvimento do discipulado de Cristo entre os coríntios. E infelizmente, as notícias que chegaram para Paulo sobre a vida dos coríntios não era muito boa. Chegou para Paulo as diversas informações de que essa igreja, esses irmãos, estavam se desviando para uma sedução de alguns líderes, de alguns ensinos, de algumas práticas que tinham mais a ver com aquilo que ele encontrava na cidade e neste mundo que jaz no maligno, do que no Cristo que os havia redimido na cruz do Calvário. Então Paulo precisa escrever uma carta, conscientizando esses irmãos da sua fraqueza espiritual, da sua anemia espiritual e também dando para eles o caminho para que essa doença, essa anemia seja transformada em uma vida forte, íntegra, madura em Cristo Jesus. A gente encontra logo no primeiro capítulo, versos 1 a 3, a constatação disso que eu acabei de falar. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Olha a constatação que o apóstolo Paulo faz e a sua grande motivação para escrever para esses irmãos. O que precisa ficar claro desde o início para nós é que todo o ministério do apóstolo Paulo é o que serve de referência para todo o ministério cristão. Quando nós pensamos em uma igreja como a Iba Viva e a relação entre os ministros do Evangelho escolhidos por Cristo para conduzir o rebanho de Cristo Jesus, nós temos Paulo como modelo, como referencial. E Paulo está o tempo todo profundamente preocupado com o desenvolvimento da vida dessas pessoas. Paulo está sempre motivado a fazer com que essas pessoas cresçam em Cristo Jesus, tenham em si o caráter de Cristo muito bem formado. Esse é o grande desejo do apóstolo Paulo, e tudo que ele faz por fidelidade ao seu ministério, chamado, e faz isso para que as pessoas desenvolvam-se de fato, para que as pessoas atinjam o grande objetivo que Deus tem para todos nós. Então, quando Paulo olhava para essa igreja, ele chega, em resumo, à seguinte constatação: o ideal era que nós tivéssemos pessoas maduras e produzindo o fruto do Espírito. A realidade é que eu encontrei entre vocês pessoas imaturas, controladas pela natureza humana, produzindo, ao invés do fruto do Espírito, ciúmes, discussões e brigas. Constatação dele da igreja de Corinto. E essa constatação então, é que esses irmãos estavam vivendo uma vida de derrota e não uma vida de vitória. Essa vida derrotada dos coríntios, ele exemplifica também em uma outra passagem, ainda no capítulo 6, versículos 7 e 8, olha só. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Paulo olha para a igreja e fala: vocês ainda não entenderam que os nossos valores não são mais os mesmos valores do mundo? Vocês ainda não perceberam que o mundo segue uma lógica e nós seguimos uma outra lógica? Que o mundo segue a lógica da injustiça, da vitória a qualquer preço,
da conquista de uma vida bem-sucedida, mesmo que para isso eu tenha que pisar no meu próximo, mesmo que para isso eu tenha que oprimir alguém. Essa é a lógica do mundo. Jesus já ensinava isso. Nesse mundo existe uma lógica governando que não é a lógica do reino de Deus. Lá nesse mundo são os governantes que dominam sobre as nações. No reino de Deus o maior não é aquele que domina, mas aquele que serve. É aquele que leva o prejuízo, não aquele que sai lucrando. No reino de Deus a lógica é invertida. E nós precisamos trazer a memória de que a inversão dessa lógica, na teoria e na prática, em cada um de nós, tem que ser algo processual. Para que nós não vivamos o que Paulo acaba de escrever aqui. Vocês já não percebem que o fato de terem ações judiciais entre si, já representam o quê? Derrota. Vocês estão vivendo uma vida derrotada. E as coisas que vocês produzem mostram isso. Por isso que o apóstolo Paulo, com todo o seu cuidado pastoral e com todo o seu desejo e zelo para que Cristo seja formado nessas pessoas, escreve esse texto que nós lemos e que deu base para a nossa leitura inicial. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Corram para vencer e não para viver uma vida derrotada. A vida derrotada é a vida vivida segundo a lógica do mundo. A vida vitoriosa é a vida vivida segundo a lógica de Cristo. Só que na lógica de Cristo, o vencer significa perder, o ganhar significa abrir mão. A conquista, a vitória e a vida significa tomar a sua cruz e seguir o Cristo. É uma lógica diferente que todos nós precisamos aprender a viver sob ela. A cidade de Corinto, e aqui é o porquê Paulo utiliza essa metáfora. A cidade de Corinto sediava o que era chamado de Jogos Istímicos. Os Jogos Istímicos eram o segundo grande evento esportivo do mundo greco-romano. Só perdia para os grandes Jogos Olímpicos que aconteciam em Atenas, as Olimpíadas como nós conhecemos até hoje. Então em Corinto, que era uma cidade que rivalizava em tudo com Atenas, existiam 3 grandes movimentos sociais que agitavam a cidade o tempo todo. Primeiro, o comércio. Corinto era uma cidade portuária, então a atividade comercial e de trânsito turística na cidade era muito grande por causa disso. Segundo, a religião. Como todo grande centro urbano do mundo greco-romano, a cidade de Corinto tinha vários templos religiosos e isso gerava, de certa forma, uma certa peregrinação e bastante trânsito turístico nessa cidade, motivados pela religião. E em terceiro lugar, e não menos importante, os jogos. Os jogos ou essas competições que aconteciam na cidade de Corinto a cada 2 anos. Fazia com que essa cidade, a cada 2 anos, ficasse repleta de atletas, de pessoas que iam lá para assistir os jogos. Eles estavam muito habituados com o cotidiano desses atletas se preparando para os jogos, ou seja, os treinamentos. Era algo que fazia parte da rotina dos coríntios. E o Paulo, já que ficou nessa cidade por 1 ano e 6 meses, é muito certo que o apóstolo Paulo esteve na cidade de Corinto durante os jogos que aconteciam lá. Então ele utiliza uma metáfora que fazia parte do cotidiano dessas pessoas. Eles viam o tempo todo o que era o preço pago por um atleta para ganhar a coroa. E a coroa de que Paulo se refere era, na verdade, aquela coroa de louros, que ainda simboliza, lá nos Jogos Olímpicos, a vitória do atleta, uma coroa de louros. Então aqui o apóstolo Paulo utiliza essa metáfora do cotidiano deles, para mostrar o peso, mas também a importância, o valor fundamental que existe para nós, a formação cristã. O que é preciso, então, para uma vida bem-sucedida, segundo Deus? O que é necessário para vivermos bem, mas de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com o mundo? Porque de acordo com o mundo, os coríntios estavam vivendo bem, levando uns aos outros para o tribunal, levando uns aos outros para ações judiciais porque queriam ganhar em cima do irmão. Do ponto de vista do mundo, isso daí era o normal. Mas do ponto de vista de Deus, isso não é o normal.
O normal não é levar o lucro numa disputa com o irmão, é levar o prejuízo na disputa com o irmão. Isso é o normal no reino de Deus. A lógica é invertida. Então Paulo precisa dar para eles essa instrução. Qual é a receita para todos nós, de fato, podemos correr e correr para vencer? A primeira instrução que Paulo dá para eles é o seguinte: seja disciplinado. Seja uma pessoa disciplinada. Paulo coloca a disciplina do atleta com a disciplina do discípulo de Jesus em paralelo. E ele vai dizer o seguinte para esses irmãos: o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Eu acho essa comparação fantástica, porque, em primeiro lugar, o atleta realmente precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Eu não sei quantos de vocês gostam de esporte, eu sempre gostei de esporte. Isso foi algo que na minha vida sempre foi muito presente. O futebol, o vôlei, a corrida, foram coisas que eu sempre gostei. Eu comecei a correr com 15 anos de idade. E quando eu comecei a correr com 15 anos de idade, eu não tinha muito compromisso com a corrida. Na verdade, o que me levou para a corrida aos 15 anos de idade é que eu era um péssimo jogador de futebol. E todos os meus amigos da igreja jogavam muito bem o futebol. Então, já que para mim o futebol não dava muito certo, ou seja, o Patrick, o Caleb são os caras que jogam bem em futebol. Eu, o André, somos as negações no futebol. Então não daria certo. Eu precisei, na verdade, encontrar alguma coisa que eu pudesse fazer junto com os meus amigos. E aí eles começaram, sob ali a motivação de um policial militar aposentado que tinha na nossa igreja. Uma vez ele desafiou a gente, falou: vocês jogam futebol, têm 15, 16, 17 anos de idade e se acham o máximo. Eu quero ver vocês correrem comigo. E ele tinha 70 e poucos anos de idade. E não deu outra. Um dia a gente aceitou o desafio, foi correr com ele e ele deu um banho em nós. Todo mundo quebrou pelo caminho e ele seguiu em frente. A primeira vez que eu corri a São Silvestre, olha que coisa interessante, eu acho que 17 anos de idade. Esse senhor correu com a gente. E olha que coisa vergonhosa para nós, com 17 anos de idade, certo? Mostrando todo o nosso sedentarismo e indisciplina. Quando eu comecei a subida da Brigadeiro, ele já estava lá embaixo, esperando a gente no começo da subida da Brigadeiro, com a medalha no peito, dizendo: vamos que vocês conseguem. Vamos que vocês conseguem. A subida da Brigadeiro são os 2 últimos quilômetros da prova, que é justamente a parte mais difícil da prova. Ele já tinha subido, pegado a medalha, descido e depois ia subir de novo correndo com a gente. Sem nenhuma crise, sem nenhum problema. Foi assim que a gente começou com a corrida e tudo mais. Depois, o que aconteceu? Vieram outras responsabilidades, veio o trabalho, a formação, o casamento, e aquilo que para mim deveria ter sido uma disciplina, foi algo que eu simplesmente tirei da minha agenda. Por quê? Porque eu não tinha lá muita disciplina e nem muita vontade de seguir muito em frente com esse esporte. Comecei a correr não por causa da disciplina, mas por causa de uma motivação social, estar com os meus amigos, o que é muito legal, mas não sustenta. E aí eu voltei a correr 30 quilos mais pesado, aproximadamente 10 anos depois, ou até um pouco a mais. Você imagina o sacrifício que foi voltar a correr tão pesado, com a alimentação toda desregulada, com os horários de sono todos desregulados e etc. Quando eu volto para esse texto, eu posso falar o seguinte: agora eu entendo essa metáfora, não porque eu vejo os atletas competindo, mas porque agora eu vivo essa realidade. E a compreensão dessa metáfora, tanto para o atleta quanto para o cristão, depende do quanto você vive isso, experimenta na prática isso. E aí o atleta disciplinado sob todos os aspectos é o atleta que tem que se submeter a uma alimentação regrada. Ele tem que se submeter a treinos regrados, a uma agenda, a uma rotina de treinos. Ele não vai treinar quando dá vontade. E ele não come o que tem que comer porque ele gosta do sabor daquele alimento. Eu detesto brócolis, mas eu como brócolis todos os dias na hora do almoço. O pessoal que come comigo sabe. Eu não gosto daquilo, mas eu como porque eu sei que para mim é necessário. Aliás, eu não comia legumes. Hoje eu como legumes no almoço e na janta todos os dias, sem exceção. Por quê? Porque a alimentação faz diferença.
O atleta precisa submeter a uma rotina de treinos. Ele não treina quando dá vontade, ele treina porque tem que treinar, porque ele tem um objetivo claro. O atleta, como diz Paulo, é disciplinado sobre todos os aspectos: a alimentação, a rotina de treinos, o descanso. Todas essas coisas fazem parte, tantas e tantas privações que um atleta precisa passar se ele quiser ganhar o prêmio. É a mesma coisa com o cristão. Não dá para nós acharmos que nós vamos alcançar o prêmio fazendo somente aquilo que nos dá vontade. Por que eu digo isso? A gente começou o ano passado falando exatamente sobre o mesmo assunto. Hoje eu não vou orar porque não estou com vontade. Hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu não estou com vontade, eu estou cansado. Eu vou parar de ler a Bíblia porque eu não tenho ouvido Deus falar comigo. Eu não vou orar porque parece que a minha oração não passa do teto. E olha que esse teto é alto. Não é essa a sensação que às vezes a gente tem? E não são essas as desculpas que a gente mais ouve para uma vida indisciplinada de leitura da Bíblia e de oração. A gente se esquece de que eu oro e eu leio a Bíblia independente da minha vontade de momento. Se eu depender da minha vontade de momento, eu não vou ler a Bíblia nunca. Se eu depender da minha vontade de momento, eu não vou acordar mais cedo no domingo para estar aqui no Crescer estudando a Bíblia. Se eu depender da minha vontade de momento, na maior parte das nossas vidas, nós só vamos orar quando a gente tiver alguma necessidade real para apresentar para Deus. É aí que a gente ora. A oração e a leitura da Bíblia na vida do cristão é a disciplina do atleta em todos os aspectos. E quanto mais para nós, uma vez que o atleta corre, se submete à disciplina em todos os aspectos, compete para alcançar um prêmio perecível. A coroa de louros que o atleta recebia, em poucos dias as folhas já secaram e já morreram. O que fica é uma memória de que eu competi e ganhei. E nós, a nossa coroa é imperecível, ela permanece para sempre. Deus quer nos coroar com a entrada na sua glória eterna. Esse é o pódio para nós. Essa é a vitória para nós. Essa é a medalha de ouro para nós. O apóstolo Pedro escreve isso na segunda carta, para que sejamos amplamente providos ao entrarmos na glória eterna. Essa é a conquista, esse é o alvo que nós estamos buscando. Quanto mais para nós, a disciplina é fundamental. Deveríamos levar a sério palavras tão simples como essa de Paulo, para que a disciplina do ser como Cristo fosse de fato algo que transforme a nossa agenda, o nosso dia a dia, para que nós colocássemos na nossa agenda, como o Dr. Chet falou, todos os dias, sem falhar, todos os dias, a leitura da Bíblia e a oração, que vai nos levar a querer aprofundar esse universo. Ou seja, quando nós nos submetemos a uma disciplina, o que vai acontecer é que com o passar do tempo, aquilo que antes era uma coisa que eu não queria fazer, se torna natural, se torna hábito. E quando eu não faço, eu já fico meio angustiado, porque eu falhei naquele dia. E aí no dia seguinte eu quero até compensar os horários e os treinos, lendo mais, fazendo mais, porque no dia anterior, por algum motivo eu falhei. E aquilo já gera em nós uma ansiedade e uma pressão. Eu estou falhando com a minha disciplina. Eu não vou alcançar o meu objetivo. Esse é um ponto fundamental para nós. Porque, gente, se parecer com um atleta não te faz um atleta. Da mesma forma como se parecer com um cristão não te faz um cristão. Não adianta você vestir roupa de atleta. Não adianta você praticar um esporte uma vez, 2 vezes por semana. Não adianta isso. Se parecer com um atleta, não adianta você tirar uma foto sua com roupa de ginástica, postar nas redes sociais e sair dali, sentar no sofá e comer um balde de pipoca com Coca-Cola. Isso não é a vida de um atleta. O atleta é disciplinado sobre todos os aspectos. A mesma coisa para um cristão. Se parecer com um cristão, ou seja, vir para a igreja religiosamente,
carregar sua Bíblia debaixo do braço, que hoje já não é mais normal, mas antes era o estereótipo do crente era esse, né? A roupa que vestia, a Bíblia debaixo do braço, as frases de efeito que falava, o decorar as músicas que a gente canta na igreja, decorar um ou outro texto da Bíblia, mas às vezes acha que é Bíblia, mas na verdade foi Shakespeare que disse aquilo, coisas do tipo assim, sabe? Isso era o estereótipo, a casca do crente. Interessante, porque essa é a ética do caráter e a ética da aparência, influenciando a nossa caminhada com Deus. Parece que para nós hoje, mais importante é parecer ser cristão, do que ser como Cristo de fato. O que significa ser um cristão? Parece que parecer ser crente, ou seja, simplesmente ir na igreja, dizer para os outros que é crente, ter no carro um adesivo com um versículo ou com uma frase de crente, ouvir música de crente, parece que isso é o que define a nossa identidade e não mais o nosso caráter. E quando a gente olha para dentro de nós e permite que o Espírito Santo de Deus avalie, sonde o nosso coração como ele verdadeiramente é, o que a gente descobre? Que integridade, que paciência, que amabilidade, que amor ao próximo, que justiça, que domínio próprio, ou temperança, essas coisas não existem em nós. O que está faltando? Ser disciplinado sobre todos os aspectos. Entender que o que Cristo está fazendo nós é a ética do caráter e não a ética da personalidade. Ele não está querendo alterar, mudar, dar uma tapeada na sua imagem pública, mas Ele quer transformar a tua mente e o teu coração. Ele quer transformar o teu interior. Ele quer que o teu caráter espelhe o caráter dele. É esse o objetivo. Só que para isso, um atleta é disciplinado sobre todos os aspectos. Ed René, uma vez falando sobre esse texto, ele fez uma afirmação que eu gosto muito dela. Você não é um atleta até que tenha o condicionamento físico de um atleta. Você não é um cristão até que tenha o condicionamento racional, espiritual e moral de um cristão. Você não é um cristão até que possa dizer que verdadeiramente é um discípulo de Cristo, que imita Cristo em todos os aspectos, que se submete ao rigoroso treinamento da academia de Cristo. Isso é o que nos faz verdadeiramente cristãos. O domínio próprio é parte do que nós conhecemos como fruto do Espírito. Precisamos nos empenhar para dominar a própria vontade e submeter-se ao rigoroso treinamento de Jesus Cristo. Aqueles que são cristãos mais experientes, mais vividos, eles podem dizer até muito melhor do que eu, o preço que pagaram para serem como Cristo. De quantas coisas tiveram que abrir mão para serem como Cristo. Os homens e mulheres da Bíblia, assim como homens e mulheres do passado, da história da igreja e alguns contemporâneos a nós, têm na sua própria vida as marcas do rigoroso treinamento de Cristo, os prejuízos que tiveram que levar, os sapos que precisaram engolir, as mortes que precisaram experimentar, todos os arrependimentos diários, todas as tentações que precisaram vencer, todas as marcas do arrependimento que carregam consigo são como as marcas dos atletas que se submetem ao rigoroso treinamento. E uma coisa eu posso dizer para vocês, vocês sabem, eu treino para maratona. É impossível treinar para maratona correndo 5 a 6 vezes por semana. A partir de 65, 70 até 110 quilômetros por semana de corrida. É impossível experimentar isso sem viver com algumas dores, sem aprender a conviver com alguns machucados. É a unha que fica preta e até cai. São dores na canela ou na tíbia, não posso falar canela porque os fisiologistas vão ficar bravos comigo, né? Na tíbia, na panturrilha, dores no joelho, dores na coxa. Cada atleta tem a sua coleção de dores específicas. A vida cristã traz consigo as marcas de Cristo, traz consigo as chagas do Evangelho, porque decidimos verdadeiramente carregar a cruz e seguir a Cristo. É impossível fazer isso sem trazer conosco as dores, os sofrimentos, as mãos calejadas,
de alguém que já viveu e experimentou todas as mortes necessárias para sermos como Cristo. Na segunda carta, no capítulo 11, eu não vou ler aqui, mas você pode ler depois. O apóstolo Paulo fala um pouco das marcas que ele carregou. Ter sido açoitado pelos judeus, levando 39 açoites. Ter sido apedrejado. Passar por naufrágio. Sofrer constantemente os perigos dos roubos e dos assaltos nas estradas por onde viajava para proclamar o Evangelho. Ele vai falar um pouco dessas marcas que ele carrega consigo para ser como Cristo. É por isso que o atleta disciplinado em todos os seus aspectos recebe com o coração aberto e com gratidão a disciplina proveniente do Senhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos, treinados, modificados. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Nenhuma disciplina é agradável, mas ela é fruto sempre do amor de Deus por nós. Assim como o Senhor escreve às igrejas lá no Apocalipse, a igreja de Laodiceia, lembra da igreja de Laodiceia que recebe aquela palavra pesada do Senhor? Olha, você não é quente e você não é frio, você é morno. E porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Que palavra pesada que o Senhor traz para a igreja de Laodiceia. Mas nós nos esquecemos do que João continua a dizer para essa igreja. A palavra do Senhor para a igreja é: eu disciplino aqueles que eu amo. A disciplina do Senhor é resultado, é fruto do amor dele por nós. Ele nos disciplina, ele nos corrige, ele nos forma, ele nos testa, ele nos conduz ao caminho de dores, porque ele quer nos formar a sua imagem conforme a sua semelhança. Isso é amor, isso é zelo, isso é cuidado paterno e materno desse Deus por nós. E em terceiro lugar, e para a gente finalizar, Paulo diz para nós: olha, seja perseverante. Se tem uma coisa que a disciplina do atleta traz para nós, é a necessidade da perseverança. Porque convenhamos, como Paulo começa a sua metáfora, olha, de todos os atletas que competem no estádio, só um vai ganhar o prêmio. Só um chega lá. E o que você faz se você deu tudo de si nos treinamentos, chega no dia da competição, por qualquer que seja a razão, porque o treinamento do outro é melhor, porque a biomecânica do outro é melhor, porque você não estava num dia inspirado, seja lá o que for, e você foi o segundo colocado, você não ganhou o prêmio. O que você faz? O que a cabeça de um atleta faz? No dia seguinte, o que eu já começo a fazer? Treinar para a próxima. Porque eu não ganhei essa, mas a próxima eu vou ganhar. E o que ele volta a fazer? Ele volta para os treinos, volta para a disciplina, ele volta para a rotina. A perseverança. A gente ouve muito isso: eu não vou orar porque a minha oração parece que não passa do teto. E o que você faz? Continua orando mesmo assim. Eu não vou ler a Bíblia porque parece que Deus não fala comigo. E o que você faz? Continua lendo a Bíblia mesmo assim. Na maior parte dos nossos tempos devocionais, nós não vamos ter experiências extraordinárias todos os momentos em que estamos lendo a Bíblia e orando. Mas pensa que é a somatória diária dessa experiência. É a somatória de uma vida de oração e de leitura da Bíblia que vai produzir o resultado. A disciplina é inimiga da nossa pressa e do imediatismo. A disciplina pensa mais a longo prazo, pensa na formação. Há 2 anos atrás eu não era capaz de correr uma maratona. E quando eu comecei a treinar para uma maratona, eu não era capaz de correr nem 5 quilômetros, quanto lá 42 quilômetros. Mas o que é o treinamento? Progressivamente, a gente vai aumentando essa quilometragem. Preparando o teu corpo, preparando tua mente para suportar correr os 42 quilômetros. Isso é a mente de um atleta.
O atleta tem que ter um objetivo claro. Paulo diz: por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Paulo aqui muda a metáfora dele da corrida para o pugilismo, para a luta. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o a fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. E é fundamental, portanto, ter uma clareza de objetivo. Se eu não tiver um objetivo muito bem definido e claro para o porquê eu sou um cristão, para o porquê eu frequento uma igreja, para o porquê eu oro e leio a Bíblia, se eu tiver diversos objetivos não fundamentados na palavra de Deus, a sensação da nossa caminhada cristã é aquela sensação de marasmo, de que eu estou o tempo todo aqui fazendo as coisas, venho para a igreja, ouço pregação, canto, frequento ministérios, sirvo em ministérios, mas parece que é isso mesmo, parece que não sai disso, parece que é essa sensação de que tudo que eu estou fazendo aqui não tem sentido nenhum. O que nos falta é a clareza do objetivo. E não somos nós quem criamos esse objetivo, é a palavra de Deus quem nos dá esse objetivo. Então, assim como um atleta tem o objetivo de vencer, o cristão também tem um objetivo: vencer. Corra para vencer. E o que é a vitória para nós? Olha que interessante o que o autor de Hebreus diz. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, e a metáfora que o autor de Hebreus está fazendo aqui também é dos jogos e da corrida. Ou seja, já que nós estamos correndo diante de uma plateia tão grande, é isso que ele está querendo dizer, livremo-nos de todo o peso de todo o peso que nos torna lentos, vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Nós corremos como quem tem objetivo. Nós não esmurramos o ar, mas nós esmurramos o nosso próprio corpo, exercendo o domínio próprio sobre o poder do Espírito Santo de Deus, uma vez que domínio próprio é fruto do Espírito. Fazemos a nossa parte, nos empenhamos, nos esforçamos, nos disciplinamos e perseveramos, para que por intermédio da disciplina e da perseverança, com os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé, nós alcancemos o nosso prêmio. O atleta tem um único objetivo: vencer. O cristão só pode ter um único objetivo: vencer. Só que vencer, gente, é de acordo com a vontade de Deus. Não é vencer de acordo com o mundo. Vencer de acordo com o mundo é ficar rico. Vencer de acordo com o mundo é ser famoso. Vencer de acordo com o mundo é liderar multidões e ser influenciador. Isso é vencer de acordo com a lógica do mundo. Com a lógica de Cristo, a vitória é diferente. Com a lógica de Cristo, vencer significa uma outra coisa, que é o que Pedro coloca para nós na sua primeira carta. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé. E qual é o alvo da nossa fé? A sua salvação. Vocês estão alcançando o alvo da sua fé, e o alvo da nossa fé é a salvação em Cristo Jesus. Só que é importante nós levarmos em consideração que salvação não é só, exclusivamente, algo passado, ou seja, Cristo morreu por nós e perdoou os nossos pecados, assim como a salvação não é algo só futuro, um dia nós estaremos na eternidade com Deus. A salvação com a qual nós lidamos na maior parte das nossas vidas é a salvação diária, que a Bíblia chama de santificação, o caráter de Cristo sendo formado em nós. A cada tentação, a cada provação, a cada treinamento rigoroso, na disciplina e na perseverança, nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, que é a nossa salvação. É exatamente ser provado pelo fogo, que é o contexto de 1 Pedro, onde ele fala essas palavras. A salvação em Cristo é o grande prêmio e alvo da nossa fé. Esse é o prêmio que nós estamos buscando. Por isso, Paulo
tem muita clareza sobre em que consiste a disciplina diária do atleta de Cristo. Paulo tem muita clareza sobre do que este atleta precisa se alimentar, de qual é a rotina de treinos que esse atleta precisa se submeter. Paulo tem muita clareza e escreve sobre isso para Timóteo, dizendo assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Paulo sabe qual é o alimento diário desse atleta, a dieta desse atleta. Paulo tem muita clareza porque ele experimenta e pode ensinar para os outros qual é o treinamento que esse atleta precisa se submeter. E todo esse treinamento e toda essa dieta se baseiam onde? Nas Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura, toda palavra de Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, formar. Interessante que a palavra ensinar e a palavra disciplina, não sei se vocês sabem, mas tem exatamente a mesma origem na língua grega. A disciplina em grego significa formação. Disciplina em grego tem a ver com pedagogia. Não tem a ver com punição ou castigo, mas tem a ver com Deus formando uma pessoa sob todos os aspectos. A disciplina, o ensino do Senhor, que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer aquilo que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E nessa frase de Paulo nós temos a definição por excelência do que significa disciplina. Ele nos corrige quando nós erramos, nos fazendo ver o que tem de errado em nós. E ao mesmo tempo, nos ensina a fazer aquilo que é certo. Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra, Jesus Cristo, a palavra encarnada de Deus, é o melhor treinador que nós temos para essa nossa jornada. É aquele que quer nos formar como verdadeiros atletas, como verdadeiros cristãos. Não na aparência, mas na essência, no interior, no caráter. Feche os seus olhos e vamos orar?